Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Estou aí de volta com a leitura bíblica. Talvez para você que acompanha diariamente não houve nenhuma interrupção, mas para mim já fazem vários dias que eu não faço a gravação da leitura, porque eu estive no feriado de Carnaval num acampamento da Igreja Presbiteriana de Praia Grande e aí nesses dias eu não fiz as gravações, tá? Então estou retomando aqui e hoje nós vamos ler Levítico capítulo 3 e 4, o Salmo 47 e o capítulo 3 do Evangelho de Lucas, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, clamamos a Deus pela tua bênção, teu auxílio, nessa hora que vamos nos debruçar na leitura da tua palavra, que o Senhor esclareça o sentido da Escritura para nossa edificação, ó Deus, para que possamos crescer no conhecimento do Senhor, da sua vontade para a nossa vida. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então à leitura de Levítico 3. Inclusive, só um breve comentário antes disso. No acampamento, conversei com a Selma e com a Adriana, né? A Selma disse que a Adriana também disseram que têm acompanhado a leitura, então é um prazer ter conhecido vocês pessoalmente, ter conversado um pouquinho, né? Então é isso aí, vamos seguindo juntos. Levítico 3. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, terá de oferecê-la sem defeito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e matará o animal diante da porta da tenda do encontro. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico apresentará como oferta queimada ao Senhor a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que fica no meio das entranhas, os dois rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado que tirará, junto com os rins. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Bom, vocês devem se lembrar que eu já disse, Levítico é como se fosse um manual do culto no Antigo Testamento, né? E então tem muitos detalhes aqui, eram sacrifícios sangrentos, uma coisa realmente bem diferente do que nós vivenciamos no nosso tempo, né? Mas um destaque aqui a respeito do que significa o sacrifício pacífico. O sacrifício pacífico, ele não era decorrente de um pecado que alguém teria feito. Isso vai vir no capítulo 4. Nesse capítulo 3 está falando de sacrifícios que são feitos em razão, por exemplo, da gratidão a Deus por alguma coisa, alguma bênção recebida, né? Então, sacrifício pacífico são ofertas, são sacrifícios que se fazem por ações de graças ou em decorrente de algum voto que a pessoa tenha feito, né? Ou representando um pedido a Deus, né? Uma súplica. Então, não era em razão do pecado, né? Não era para expiação do pecado esse tipo de sacrifício, mas sim sacrifício feito em gratidão ao Senhor, pedindo alguma coisa, enfim, ok? Versículo 6. Se a oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, terá de oferecê-la sem defeito. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, a pessoa deve oferecê-lo diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e matará o animal diante da tenda do encontro. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Então o sacrifício pacífico trará ao Senhor, por oferta queimada, a sua gordura. A cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está no meio das entranhas, os dois rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como oferta de alimento ao Senhor. Se a oferta da pessoa for uma cabra, diante do Senhor a trará, porá a mão sobre a cabeça da cabra, a matará diante da tenda do encontro,
Os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar ao redor, depois trará dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado que tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, como oferta de alimento de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem. Vocês não comerão nem a gordura, nem o sangue. Tá? O sangue, eu já devo ter comentado sobre isso em algum outro momento, mas o sangue, ele representa a vida, né? E, então eles deveriam se abster de comer a carne com o sangue. Eu devo ter falado alguma coisa a respeito disso, talvez em Gênesis 6, não estou me recordando precisamente. Tá? E a gordura também está sendo dito aqui que era uma proibição para aquele povo. Né? A gente precisa tentar perceber aqui o cuidado de Deus nos detalhes. Né? É possível que tenha um sentido teológico nessa questão da gordura, né? Mas também pode ter um sentido na questão da saúde. Né? A abstenção da gordura, né, é melhor para a saúde. Então é possível que isso esteja envolvido aqui. Agora o capítulo 4, e agora nós vamos ver então os sacrifícios pelo pecado. Né? O sacrifício pelo pecado. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém cometer pecado involuntário contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar de tal maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor como oferta pelo pecado um novilho sem defeito. Veja aí, então a possibilidade de algum sacerdote ter cometido um pecado de forma que trouxesse para o povo a culpa desse pecado. Né? Então, os sacerdotes não eram perfeitos. Né? Nunca foram. Eles precisavam oferecer sacrifícios por causa dos seus próprios pecados também. Versículo 4. Trará o novilho à porta da tenda do encontro, diante do Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o matará diante do Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o trará à tenda do encontro, e molhando o dedo no sangue, o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote também porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar, do incenso aromático, diante do Senhor, altar que está na tenda do encontro. Todo o restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda do encontro. O sacerdote tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está no meio das entranhas. Os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins, assim como se tira isso do novilho do sacrifício pacífico. E o sacerdote queimará essas partes sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, levará para fora do arraial a um lugar puro, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha, será queimado onde se lança a cinza. Então veja que, nesse caso específico, tem alguns elementos ainda semelhantes às ofertas anteriores, né? A questão de se matar à porta da tenda do encontro, de pôr a mão sobre a cabeça, de aspergir e tal, mas aqui já tem outros elementos, aspergir 7 vezes, enfim, levar até o incenso aromático, pegar essas partes que sobraram, levar para ser queimado sobre a lenha num local fora do arraial, ou seja, fora do local onde as pessoas habitavam, né? Então tem alguns detalhes aqui nesses sacrifícios pelos pecados dos sacerdotes. Agora, os sacrifícios pelos pecados de
toda a congregação. Versículo 13. Mas se toda a congregação de Israel cometer pecado involuntário, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer e forem culpados, e o pecado que cometerem for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. É uma coisa interessante para a gente perceber aqui, meus queridos. Veja só que o pecado involuntário, ele não deixa de ser pecado, né? Mesmo aquelas coisas que fazemos, pensamos, falamos, mas não nos demos conta de ter sido algo errado ou não foi intencional, ainda assim é pecado e traz culpa sobre nós, né? E eu percebo muito a tendência em algumas pessoas, né? Eu digo até pessoas, né, mais perto de mim, eu vejo muito essa tendência de, de não perceber a culpa por algo que fez ou deixou de fazer sem intenção. É como se o fato de não ter intenção de fazer errado o livrasse da culpa. Mas isso não é assim. Mesmo que a gente não tenha consciência clara dos nossos erros, erros são erros. E a culpa precisa ser tratada, né? Então, eu devo pedir perdão por algo que eu não tive a intenção de cometer, um erro que eu não tive a intenção de cometer? É óbvio. É óbvio. Não, mas eu não pensei que isso que causaria isso. Não interessa. Peça perdão. Reconheça o seu pecado, reconheça o seu erro. Fale, olha, eu vou procurar estar mais atento numa próxima vez. Então veja, o pecado involuntário, ele sim tem culpa, ele envolve culpa, né? E então nesse caso aqui, olha, se é um pecado involuntário de toda a congregação, como é que isso pode vir à tona, né? De alguma forma ele diz aqui no versículo 14 que o pecado se tornará notório, né? De alguma forma o pecado vai aparecer. Então, o que deve fazer? Toda a coletividade vai trazer um novilho e apresentará diante da tenda do encontro. Ok, então quem é que vai botar a mão? Se é o pecado da coletividade, quem é que vai botar a mão? Ou, né, impor a mão sobre aquele animal para se identificar com aquele animal? Os representantes do povo. Quem são? Versículo 15, os anciãos. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho diante do Senhor, e o novilho será morto diante do Senhor. Então o sacerdote ungido levará uma parte do sangue do novilho à tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu. Depois porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar que está diante do Senhor na tenda do encontro. Todo o restante do sangue ele derramará na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda do encontro. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar. E fará com este novilho como fez com o novilho da oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação por eles. E eles serão, olha só, perdoados. Essa oferta, como envolve pecado, né? Então é em busca da expiação que é feito então esse sacrifício. Então eles serão perdoados. Mas a gente aprende pelo Novo Testamento, né, que é o sacrifício de Cristo que proporciona o perdão para nós, tá? Mas aí a gente deve entender que estes sacrifícios que eram feitos nesse período do Antigo Testamento, eles eram simbólicos daquele sacrifício perfeito que Jesus realizaria. Então, o ato simbólico já traria o perdão real, o perdão verdadeiro e genuíno que haveria de ser conquistado por Cristo no seu sacrifício. Então, eles já podiam desfrutar de perdão, ainda que o sacrifício perfeito não tivesse sido realizado, porque simbolicamente esse sacrifício apontava para aquele que ainda seria feito. Versículo 21, depois levará o novilho para fora do arraial
e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade. Então veja como é, a, os líderes de uma nação, os líderes religiosos de um povo podem pecar. Os sacerdotes, foi o primeiro tópico do capítulo 4. Outra coisa, toda uma comunidade pode pecar, pode cair num determinado erro, que é esse segundo tópico. Tá? E aqui, o terceiro tópico, um chefe, um líder. Um líder pode cometer um erro. Né? Então veja como a Bíblia não isenta ninguém. Né? Não existe uma casta mais santa. Como em muitas igrejas existe meio que esse sentimento, essa áurea, esse senso comum de que pastores e grandes líderes são quase que como anjos de Deus, puros e santos, sem pecado nenhum. Né? E não é assim, não é assim. E a Bíblia ensina isso desde o começo. Né? Então, quando um chefe pecar, fazendo de forma involuntária alguma coisa que o Senhor, seu Deus, ordenou que não se fizessem e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, olha só, trará por sua oferta um bode sem defeito. Quer dizer, pode ser que ele tenha feito involuntário, sem qualquer intenção, mas ele foi o quê? Notificado. Alguém o advertiu. Alguém chamou a atenção e falou, olha, você cometeu um erro. Então o que ele tem que fazer? Ele vai trazer um bode. Porá a mão, versículo 24, sobre a cabeça do bode e o matará no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto diante do Senhor. É a oferta pelo pecado. Então o sacerdote, com o dedo, pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar do holocausto, como no caso do sacrifício pacífico. Queimará toda a gordura sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele no que se refere ao pecado, e este lhe será perdoado. E agora, então, por fim, neste capítulo, a oferta pelos pecados de qualquer pessoa. Então, primeiro dos líderes religiosos, depois da coletividade, depois de um líder, um chefe, e por último, do povão, né? Quando o povão, qualquer pessoa cometer um pecado, o que tem que fazer? Versículo 27. Se qualquer pessoa do povo da terra cometer pecado involuntário por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal no lugar do holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, pegará um pouco do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. Assim, o sacerdote fará expiação pela pessoa e o pecado lhe será perdoado. Mas se trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, deverá trazer uma fêmea sem defeito, porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal como oferta pelo pecado no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. O sacerdote tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do pecado que ela cometeu e o pecado lhe será perdoado. Então veja aí a necessidade sempre de um sacerdote, alguém para realizar esse procedimento todo para que o pecador pudesse ser perdoado, ok? Então veja que vários ensinos interessantes, importantes para a nossa vida
mesmo no manual de santidade, no manual de culto do Antigo Testamento, há muito para a gente aprender, ok? Muito bem, vamos agora ao Salmo de número 47. Deus, o Rei de toda a terra. Batam palmas todos os povos, aclamem a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo e é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Deus subiu em meio a aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com um harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Nosso Deus é o Deus de toda a terra, é o Rei de toda a terra. Lembremos disso sempre. Louvado seja o nosso Rei. Hoje está difícil aqui e eu não trouxe nenhuma água aqui, então vamos ter que aguentar até o final. Ok, muito bem. Salmo 47, que foi ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. E agora, Lucas capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Um ponto interessante aqui, né? Como Lucas tem o interesse aí de situar o contexto histórico em que isso aconteceu, né? Esse João, o João Batista, né, ele apareceu no deserto nesses dias, nos dias desses caras aqui. E de fato é possível localizar, né, por meio desses marcos aqui, desses nomes, o momento histórico em que ele apareceu. Versículo 3. Ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Então veja algumas coisas, né? Ele estava ali no Rio Jordão, ele pregava o arrependimento para a remissão de pecados e as pessoas que se arrependessem, então, seriam batizadas, né? E foi esse batismo, sob essas bases, que Jesus foi batizado. Inclusive, João achou esquisito, acho que vai falar mais para frente, ou a gente já viu em outros evangelhos, que Jesus viesse ser batizado, uma vez que ele não tinha do que se arrepender, né? Mas, veja, uma coisa, só uma breve reflexão aqui. É muito comum, hoje em dia, pessoas fazerem visita a Israel, principalmente as caravanas que tem pastores coordenando essas caravanas, essas pessoas serem batizadas no Rio Jordão, como se houvesse ali um significado, um simbolismo, uma coisa, sabe, especial, né? Como se tivessem considerando esse batismo no Rio Jordão mais importante, mais valioso, com maior significado do que aquele que experimentaram nas suas próprias igrejas, né? E tem gente que nunca foi batizado e quando se converte, quando se vê crendo em Jesus Cristo, como tem recursos, né, faz o que puder para ser batizado no Rio Jordão e não em qualquer aguinha, qualquer situaçãozinha, né?
Esse é um equívoco tremendo, tremendo. Primeiro porque toda a superstição é errada, né? Tudo que todo simbolismo extra-bíblico é pecaminoso, né? Então a gente deve evitar superstição, evitar qualquer tipo de sentimento como esse, né? Outra coisa é que esse batismo de João Batista ele foi substituído pelo batismo cristão, aquele que Jesus disse que nós deveríamos praticar, pregar o evangelho e batizar os crentes, fazendo-os então discípulos, né, por meio do ensino de toda a palavra de Cristo. Então, as pessoas estão equivocadas, né? Voltando ali ao batismo no Rio Jordão, quer dizer, a algo que foi ultrapassado já, né? Tanto é que em Atos 19, o apóstolo Paulo se depara com alguns discípulos de João Batista que tinham sido batizados naquele batismo de João. E eles mal conheciam a, as profecias, o evangelho de Jesus, né? O Espírito Santo. Então o que Paulo faz? Paulo os batiza. Porque aquele batismo no Rio Jordão, realizado por João Batista, que foi um grande homem, né? Não valeu de nada, né? Então, as pessoas estão equivocadas. É uma pena ver tanta gente errada, né, indo se batizar no Rio Jordão como se houvesse algo especial, né? Eu gostaria de ir um dia para Israel, conhecer aquelas terras, aquele ambiente, mas o que, o que ali aconteceu, né, serve para nós de ensino, a verdade da palavra de Deus se manifestou ali, mas não há nada especial além disso, né? Ninguém é santificado por visitar as terras santas, entre aspas, né? Ou por ser batizado numa água do Rio Jordão, enfim. O ponto é, além disso, também é importante dizer que João Batista ele é o cumprimento de uma profecia, não só de uma, de várias profecias, né? Essa aqui é uma profecia de Isaías, mas também, além dessa, de Isaías, tem várias outras profecias do Antigo Testamento, como em Malaquias, anunciando a vinda de João Batista, uma figura importante que precederia o Salvador. Versículo 7. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. João Batista era um profeta, um grande profeta. Então, ele tinha a revelação de Deus, de alguma forma. Ele falava com base naquilo que Deus havia comunicado a ele de alguma maneira. E quando Jesus vem e salva tudo, salva as pessoas, perdoa os pecados, liberta, ressuscita mortos, etc, etc, ele começa a se perguntar, né, por que isso aqui ainda não está acontecendo, ó? Por que o machado não está arrancando as árvores, né? Por que as árvores que não produzem bons frutos não estão sendo cortadas e lançadas ao fogo? Né? Por que só estou vendo misericórdia? Eu ainda não estou vendo a punição dos pecadores. Né? E aí eu vou pregar no próximo domingo o texto que em Lucas capítulo 7, daqui uns dias a gente vai ler também aqui na nossa leitura, né? Mas um texto em que ele manda discípulos para perguntar para Jesus: olha, você é mesmo aquele que devia vir ou a gente tem que esperar outro? Porque é mais ou menos como se João estivesse falando o seguinte: olha, eu estou vendo que você está fazendo algumas coisas aí muito relevantes, né? Mas parece que você não está fazendo tudo. Parece que está faltando alguma coisa. A gente vai ter que esperar outro para vir fazer o que tem que ser feito? E aí a resposta de Jesus vem lá em Lucas 7, depois a gente lê sobre ela.
tá bom? Ele estava equivocado, obviamente, né? Mas como um profeta, ele via as profecias inteiras num bloco só. Ele não via que as coisas têm cumprimentos espaçados, têm momentos específicos, né? Na administração de Deus, do tempo e da obra redentora, Deus reservou épocas específicas e realizações específicas para cada época. Versículo 10. Então as multidões perguntaram a João: o que devemos fazer? E ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Né? Espírito Santo, bênção; fogo, destruição. Ele sabia, pela inspiração divina, que este que viria depois dele faria as 2 coisas. O que ele não sabia é que primeiro ele viria para derramar o seu Espírito Santo e posteriormente para trazer punição contra o pecado. Né? Primeiro ele traria salvação, depois ele traria a justa condenação. Ele diz no versículo 17: ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Veja as 2 coisas. O trigo ele recolhe, o trigo é dele. E a palha ele queima. Então, na mente de João Batista, isso tudo aconteceria ao mesmo tempo, né? Mas o ministério de Jesus revela etapas um tanto distintas, aí, momentos um tanto distintos na revelação. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta: mandou prender João. Então Herodes já tinha feito muitas coisas erradas, né? Ele tinha se casado com a mulher do irmão dele e acrescentou ainda uma coisa gravíssima no seu currículo, que foi mandar prender João. Uma coisa que eu não comentei aqui que é interessante a gente notar é que as multidões questionavam: o que eu faço, o que eu faço, né? E João, ele dava respostas específicas para cada um deles, né? É interessante isso daqui, porque a pregação pública que a gente faz, por exemplo, num domingo à noite, a gente prega uma mensagem pública, todos estão ali ouvindo. Mas há níveis particulares de aplicação das mensagens, dos sermões, né? E essa aplicação precisa ser feita por cada um individualmente. E às vezes pode não haver ali o entendimento claro: poxa, o que eu devo fazer a partir dessa mensagem que eu acabei de ouvir? E aí cabe a cada um buscar perguntar, né? Buscar conselhos, de repente chegar para o pastor: pastor, eu estou vivendo isso aqui, como é que eu aplico isso na minha vida em particular? O senhor disse isso, o pastor ensinou aquilo, falou assim e tal. Como que eu trago isso para a minha vida? Nos detalhes, nas especificidades da minha vida, né? E aí é o que as pessoas fizeram. E João Batista aplicava então para cada um: olha, você que é um publicano, faça isso. Você que é um soldado, faça aquilo, tal. Então, é muito interessante a gente perceber isso. Aí vem o batismo de Jesus, versículo 21. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. E aí temos a genealogia de Jesus.
Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era, conforme se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Omadã, filho de Ier, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admim, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Tera, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Hagaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalael, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Aqui, Lucas está mostrando, Jesus é filho de Deus. Jesus é filho dos seres humanos. Ele tem uma genealogia humana. E olha só, logo antes de mostrar toda a descendência humana de Cristo, né, aqui nessa parte, nós temos a declaração do Pai, uma voz do céu que disse: Eis o meu filho. Ele é filho de Deus, está aqui, versículo 21 e 22, e ele é filho dos homens, ele é ser humano também, do 23 em diante. Duas naturezas, natureza humana, natureza divina. E assim termina a nossa leitura de hoje, que é o 47º dia de leitura bíblica. Tá aí. Esse vídeo vai para o YouTube no dia 24 de fevereiro. Então, que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.